A paz de Cristo, amor de Maria, meu amado irmão, minha amada irmã aqui do Presta Atenção. Quanta graça de Deus estarmos juntos hoje, aqui, dia 22 de abril, sexta-feira. Quanto que bom, né? Período pascal, ainda estamos nas oitavas de Páscoa, sexta-feira. Vamos rezar pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Betina tá aqui, Betina e Benício estão aqui, mandar beijo pra vocês, né, Tina? Vamos rezar. Vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações, nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, que até o nosso respirar, tudo venha de Deus e volte para Deus. Amém. Vamos rezar. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Vamos lá. Naqueles dias, depois que o paralítico foi curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e o mestre da lei. Estavam presentes os sumos sacerdotes Anás, também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: chefes do povo e anciões, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes, que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu Deus do céu, é isso, minha gente, está aqui. Pedro é maravilhoso, minha gente, Pedro é maravilhoso. Gente, Pedro é maravilhoso. Pedro, ele tinha que ser o nosso chefe mesmo, ele tinha que ser, né, Tina? Pedro tinha que ser o chefe, tinha que ser a pedra da nossa igreja, né? Oi, gente, eu sou a Tina Maria, tô aqui adorando o Senhor. Eu amo adorar o Senhor. Gente, então aqui, né, eles, repletos do Espírito Santo de Deus, eles começam a divulgar a palavra de Deus e eles não tinham medo de nada, não tenhas medo. Na palavra de Deus, é sempre, né, Jesus? O Senhor sempre diz pra gente, não tenha medo, e a gente acaba sempre caindo, né? A gente acaba fraquejando no medo, a gente sempre fica a gente sempre cabe várias coisas contra a gente ir pra frente, né? E levar a palavra de Deus e fazer as coisas boas, as obras em nome de Jesus. Propagar o nome de Jesus, o santo evangelho da graça de Deus. Adorar o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a gente só pode ter a iniciativa após de nós sermos gerados na graça do Espírito Santo. É a partir do momento que a gente abre o coração para a graça, como eles fizeram, né? Como aqui Pedro fez, os apóstolos fizeram. Eles se deixaram abrir. Enquanto eles estavam com Jesus, apesar de... Imagina só, minha gente, eles caminhavam com Cristo, com o próprio Deus, e Deus estava ali andando com eles, né? Como a gente está aqui com a Santíssima Eucaristia. Essa é a mesma coisa. Tá, do lado da Santíssima Eucaristia, eles caminhavam com Deus e Deus conversava e falava com eles, embora eles ainda não se deixavam abrir o coração. A partir do momento que o Espírito Santo veio sobre eles, eles se deixaram dominar pelo Espírito, eles abriram a mão e disseram sim, é o amor de Deus, isso me basta, e eu quero, pronto, não tem medo, gente.
não tem medo, vira assim um urso de Deus, né? Vira um urso de Deus e assim vai. E assim que você deve ser também, propagando essa palavra de Deus dentro da sua casa, você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo, minha gente. Não tem que ter medo do mundo, não. Ah, mas agora tudo é assim, assado. Não, gente, olha só. Você não precisa ter medo. Deus está com você, o Espírito Santo está com você. Nossa Senhora é sua advogada. Imagina que ela vai lhe deixar na mão. O que é certo, o que é errado. Nunca o que está certo vai ser errado, nunca o que está errado vai ser certo. O morno vai ser vomitado, como diz a palavra de Deus. Você não pode apoiar o que está errado e você não pode dizer que está errado o que está certo. Entendeu? Então, na sua casa, você tem que ter uma postura única. Isso não quer dizer que você deve condenar e julgar ninguém. Porque isso é Deus. Deus é que deve julgar. Você deve amar. Você ama o pecador, mas você detesta o pecado. Entende? Peça sabedoria para Deus. Peça sabedoria para lidar com todas essas situações que Ele vai lidar. Mas não desista. Não desista da salvação de nenhum dos seus. Não desista. Reze, espere, aguarde, porque Deus vai favorecer. Quanto ao céu, Deus tem o céu para todos. Confie, continue rezando. Se você me diz assim, ai Cris, mas essa situação eu não consigo mudar. E eu sei que para essa pessoa não tem lugar no céu. Você não sabe nada. Nem eu, nem você sabemos de nada. Ó, quem sabe? Só Ele sabe. Deixe nas mãos dele. Confie. Faça a sua parte. Faça a sua parte, né? De mãe. Faça a sua parte de madrinha. Faça a sua parte de tia. Faça a sua parte. Dê o seu exemplo e faça a sua parte. E deixe que Deus seja Deus. Tá bem? Simbora? Vamos pro Salmo? Hoje o Salmo 117, de 1 a 27a. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. E é a pedra que tem que ser da sua casa. Jesus, pedra angular. De lá que tem que vir tudo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o dia, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. O Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ao Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Amém. Peça a Deus que Ele dá em abundância. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus sabedoria. Você precisa de Deus, a vida financeira? Peça a Deus a vida financeira. Você precisa uma casa? Peça a Deus uma casa. Você precisa de Deus saúde? Peça a Deus que Ele lhe dá com abundância. Deus não é pouco não, Deus é muito. Deus Ele não dá de pouquinho não. Deus dá de muito, muito mesmo. Deus vai lhe capacitar para lhe dar. Talvez Ele não lhe dê como você quer, mas Ele vai lhe dar. Se você pedir, Ele vai lhe dar. Agora, eu lhe digo uma coisa. Peça assim, algo que nesses 47 anos eu já comprovei. A gente deve pedir de acordo com a vontade de Deus. Você pode pedir, mas peça para ser da vontade de Deus, porque sempre a vontade de Deus é o melhor. Sempre, 100%. Se você tem uma determinada situação para resolver e você diz, olha Senhor, eu quero que seja assim, assim, assado. Acredite que Ele se supera, Ele sempre tem o melhor, muito melhor do que você imagina. Diga assim, olha Senhor, eu tenho essa situação, eu estou sofrendo por essa situação. Resolva, eu boto nas tuas mãos e resolva. Assim, é o que eu faço. E é assim, da minha vida toda, às vezes que eu me arrependo muito, que se eu voltasse no tempo eu mudaria 100%. Eu mudaria e deixaria nas mãos de Deus a minha vida. Me arrependo mesmo. Eu mudaria e botaria nas mãos de Deus cada situação. Foram as vezes que eu fiquei pedindo muito para Deus uma situação.
e eu deixaria sempre nas mãos dele, minha gente. Então é o que eu sempre digo para os meus filhos. Deixe sempre nas mãos de Deus. E assim, é o que eu peço, graças a Deus, sempre dos 5, eu sempre peço, até a vida deles, eu peço sempre que seja feita a vontade de Deus. Sempre. Tudo, e graças a Deus, Deus provê sempre de acordo com a vontade dele na vida deles. Desde que eu aprendi também, eu boto tudo sempre nas mãos dele. É um dos grandes aprendizados que Deus me deu na minha vida. Se eu não sei, talvez primeiro eu amar ele, adorar ele sobre todas as coisas, sobre tudo, acima de tudo. O segundo é a adoração, né, da Santíssima Eucaristia. Talvez o terceiro seja esse, deixar tudo, todos os planos da minha vida, da minha família, nas mãos dele. Creio que seja esse. Amém? Não tem a Santa Igreja Católica, gente, a minha história de amor com ela é muito intensa. Gente, é muito intensa. Pra vocês imaginarem, é mais forte. Eu sou alucinada pela minha mãe. Quem me conhece sabe. Eu sou, assim, a minha mãe pra mim é... A minha mãe é o ar que eu respiro, para vocês imaginarem, na Terra. Eu sou apaixonada pela minha mãe. Minha mãe, pra mim, é a mulher mais fantástica da face da Terra, assim, depois de Nossa Senhora. Assim, a minha mãe é uma mulher incrível. Eu sou apaixonada por cada cabelinho, cada pelinho, tudo dela eu amo. Eu sou alucinada pela Judite. Assim, a mamãe é maravilhosa. Eu consigo amar até os defeitos da minha mãe. Eu sou alucinada por ela. Mas eu sou mais pela Igreja Católica. Se pudesse botar a quantidade, vocês não estão entendendo que eu sou fissurada pela Mãe Igreja Católica. Gente, ela ficou do meu lado o tempo todo na minha vida. Eu preciso... Um dia eu vou falar o meu testemunho de amor com a Santa Igreja Católica, que consegue ser maior do que o meu amor pela Judite. Olha só, gente, acredite, que eu pensei que nunca ninguém pudesse superar esse amor. Mas consegue, é a da Santa Mãe Igreja Católica. É uma história alucinante de amor que eu tenho com a Santa Mãe Igreja Católica. Ela é assim, chega, meu coração fica acelerado de amor por ela. Gente, eu sou apaixonada pela Santa Igreja Católica. Ela é o amor da minha vida, a Santa Igreja Católica, gente. Amém, vamos rezar. Santo Evangelho. Hoje, segundo São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Fico até emocionada de falar nela. Ela é tão fiel, meu Deus. Obrigada, meu Deus, por ter me dado essa mãe. Essas duas mães, né? 3 mães que eu tenho. Nossa Senhora, Santa Igreja e a minha mãe. 3 mães maravilhosas que Deus me deu. Tão presentes na minha vida. Ai, eu amo demais essas 3. Meu trio. Parada dura. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira-mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também, vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, moços, tem alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhe, lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram-lhe, pois, a rede, e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então os discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe, vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse Jesus é fantástico, né? Eu digo assim, nossa, como nosso Deus é cavalheiro. Louvado seja Deus. E aqui Jesus fazendo as suas aparições. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós viemos te agradecer por ser um Deus tão presente, te entregar a nossa vida.
que nós sejamos tão presentes na Tua vida, Senhor, como o Senhor é na nossa vida. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo da Cris, amados irmãos e irmãs.